Vamos resolver o grupo 1 do exame da primeira fase de 2019. Uma tina de ondas é um tanque de pequena profundidade que contém água onde é possível e onde é possível, utilizando um gerador adequado, produzir ondas na superfície da água. O gerador pode ser ajustado de modo a produzir ondas de frequências diferentes. As imagens dessas ondas apresentam zonas mais claras, que correspondem a cristas, e zonas mais escuras, que correspondem a vales. A figura 1 apresenta uma imagem das ondas obtidas numa tina de ondas, numa determinada experiência. Na figura estão ainda representados os dois pontos, A e B, à superfície da água. 1.1. Considere que o gerador de ondas está ajustado para 5 Hz e que a imagem é obtida num instante t. Quanto tempo decorrerá, no mínimo, entre o instante t e o instante no qual o ponto A se encontre num vale? Então, no instante t, o ponto A encontrava-se numa crista. Para o ponto A se voltar a encontrar numa crista, na mesma fase, teria que decorrer um intervalo de tempo correspondente a um período. E para o ponto A se encontrar num vale, teria que decorrer um intervalo de tempo equivalente a meio período desta onda. E nós sabemos que a frequência do gerador é 5 Hz, o que significa que a frequência da onda gerada também é de 5 Hz. E conhecendo a frequência da onda, nós podemos calcular o período da onda. Porque sabemos que o período da onda vai ser igual ao inverso da frequência. Logo, o período da onda gerada vai ser igual a 1 sobre 5 Hz. 0,20 segundos. Então, o ponto A vai se situar num vale passado meio período. Como vimos que um período é igual a 0,20 segundos, meio período vai equivaler a 0,10 segundos. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção D. Vamos passar para 1.2. Se a distância entre os pontos A e B for 15,6 cm, o comprimento de onda das ondas que se propagam na superfície da água será... Ora, o comprimento de onda destas ondas é igual à distância mínima entre dois pontos da onda que se encontram na mesma fase de oscilação. O que é que eu quero dizer com isto? Este ponto A encontra-se numa crista, tal como este ponto também se encontra numa crista. Estão na mesma fase de vibração, na mesma fase de oscilação. Logo, a distância entre este ponto A e este ponto vai equivaler à distância de um comprimento de onda. Temos aqui um comprimento de onda, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o ponto A e B cabem 6 distâncias de comprimento de onda. O que significa que, se nós dividirmos a distância entre A e B, 15,6 por 6, vamos obter a distância equivalente ao comprimento de onda da onda gerada. Portanto, o nosso comprimento de onda vai ser igual a 15,6 a dividir por 6. Que vai dar 2,6 centímetros. Este seria o nosso comprimento de onda. Portanto, tinha que ser a opção C. Vamos passar para a questão 2. Com o objetivo de determinar a velocidade de propagação das ondas produzidas na superfície da água contida numa tina, mediu-se o comprimento de onda lambda dessas ondas para várias frequências f. Na tabela seguinte estão registados os valores de frequência de comprimento de onda medidos e ainda os inversos desses valores.
determina a velocidade de propagação das ondas em centímetros por segundo nas condições em que decorreu a experiência, a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na sua resposta, identifica as variáveis independente e dependente a considerar nos eixos do gráfico, apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico e obtenha o valor solicitado com um número correto de algarismos significativos. Apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados. Portanto, a partir destas medições de frequência e de comprimento de onda que os alunos fizeram, nós temos que obter a velocidade de propagação das ondas geradas. Então vamos lá ver como é que se relaciona a frequência da onda com o comprimento de onda da onda com a sua velocidade de propagação. Existe uma fórmula que relaciona estas três variáveis e que aparece no formulário do exame. Aqui está ela, que diz que o comprimento de onda da onda é igual à velocidade a dividir pela sua frequência. Ora, então sabemos que o comprimento de onda é igual à velocidade de propagação da onda a dividir pela sua frequência, o que significa que a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Nós vamos então ter que escolher qual será a nossa variável independente e dependente destas 4 variáveis que temos aqui nesta tabela para que o declive da reta de ajuste gerada seja igual ao produto entre o comprimento de onda e a frequência, porque assim nós podemos dizer que o declive da reta de ajuste é igual à velocidade. Ora, então vamos imaginar que nós escolhíamos como nossa variável independente, que é a variável do eixo do x, escolhíamos a frequência da onda. E como variável dependente, escolhíamos o comprimento de onda. Ora, reta gerada ia ter este aspecto e o declive desta reta gerada tinha que ser igual ao quociente entre uma variação da variável que nós tínhamos escolhido como variável dependente, que neste caso era o comprimento de onda, a dividir por uma variação da variável independente, que nós tínhamos escolhido a frequência. Ora, nós sabemos que o comprimento de onda a dividir pela frequência não nos dá a velocidade de propagação da onda. Portanto, a escolha destas duas variáveis não é adequada. Então agora faz conta que nós escolhíamos como variável independente, escolhíamos o comprimento de onda, como variável dependente, escolhíamos a frequência. Novamente, a reta de ajuste ia ter este aspecto e o nosso declive da reta de ajuste ia ser igual à frequência a dividir pelo comprimento de onda, que também não nos dá a velocidade. Portanto, esta escolha da frequência e do comprimento de onda também não é adequada. Vamos imaginar agora que nós escolhíamos como nossa variável independente, escolhíamos o comprimento de onda e como nossa variável dependente escolhíamos o inverso da frequência. Ora, agora a nossa reta já ia ter um declive positivo e vamos lá ver qual era a expressão que nos dava o declive desta reta de ajuste. Se escolhêssemos estas duas variáveis, ia ser igual ao inverso da frequência a dividir pelo comprimento de onda. E isto ia ser igual a 1 sobre o comprimento de onda vezes a frequência. E nós sabemos que a velocidade da onda é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. E como o nosso declive desta reta de ajuste dava-nos o inverso deste produto, realmente nós podíamos escolher como variável dependente o inverso da frequência e como variável independente o comprimento de onda. Obtínhamos o declive da reta, fazíamos o inverso desse declive e aí sim podíamos obter a velocidade de propagação da onda gerada. Mas vamos escolher uma combinação das duas variáveis para que o declive da reta de ajuste nos dê diretamente a velocidade de propagação. Ora, então vamos escolher, por exemplo, como nossa variável independente o inverso da frequência
e como nossa variável dependente o comprimento de onda. Ora, aqui o declive da reta de ajuste originada ia ser igual ao comprimento de onda a dividir pelo inverso da frequência, e aí sim íamos ver que o declive da reta de ajuste ia ser igual ao produto entre o comprimento de onda e a frequência, que é igual à velocidade de propagação da onda. Ora, então, vamos escolher como variável independente o inverso da frequência em por Hertz, Hertz menos 1, e como nossa variável dependente vamos escolher o comprimento de onda em centímetro. Vamos obter a equação da reta de ajuste, então, quando nós escolhemos estas duas variáveis. Vou ao meu menu Stat. Na minha calculadora, os valores que aparecem na lista 1 são os valores do eixo do x, enquanto que os valores que aparecem na lista 2 são os valores da variável que está em y, no eixo das ordenadas. Ora, então, nós queremos que a variável aqui no eixo do x das abscissas seja o inverso da frequência. Logo, eu vou aqui ao meu enunciado e vou colocar os valores de inverso da frequência na lista 1. Enquanto que na lista 2 vou colocar os meus valores de comprimento de onda. Vou obter a equação da minha reta de ajuste. Tem aqui o aspecto dos meus pontos marcados no gráfico. E a minha equação da reta de ajuste é igual a y é igual a 20,18x mais a ordenada na origem. Ora, então, vamos lá passar aqui a nossa equação da reta de ajuste. Y, no nosso caso, é o comprimento de onda, é igual ao declive, que é 20,18. Ainda não vou respeitar aqui a regra dos algarismos significativos. 20,18 vezes a nossa variável em x, ou seja, vezes 1 sobre a frequência, mais a ordenada na origem, que é 0,032. Ora, isto é a equação da reta de ajuste. Como vimos que a velocidade de propagação da onda é dada pelo declive desta equação da reta de ajuste. O declive desta equação é 20,18, mas agora vamos já dar a velocidade com o número correto de algarismos significativos. Este declive, este número resulta de nós dividirmos a variável comprimento de onda pela variável inverso da frequência. Então vamos lá ver. Os nossos comprimentos de onda medidos têm dois algarismos significativos, os valores. Os inversos das frequências, aqui têm 3 algarismos significativos, este número tem 4 e o restante tem 4. Ora, o resultado do quociente tem que conservar o número de algarismos significativos em menor quantidade. Como os nossos comprimentos de onda têm aqui 2 algarismos significativos, significa que a nossa velocidade também vai ter que ter apenas 2 algarismos significativos, o que significa que a nossa velocidade era igual a 20 centímetros por segundo.